Olá, eu tô aqui de novo no meu podcast, onde eu entrevisto pessoas que eu admiro muito, pessoas que me inspiram. E hoje eu estou com duas lindezas da minha vida, do meu coração, Amanda e Carol, onde a gente vai conversar um pouquinho sobre a nova mulher, digamos assim, a mulher de hoje, porque a gente fica falando a mulher do século, a mulher de não sei quando, mas assim, a gente vai falar de verdade sobre o papel, a responsabilidade, os desafios, as dores, os anseios, os sonhos da nova mulher, da nova geração. Então, eu sou a geração X, né? Então, eu vivi uma era de transformação, onde eu fui mãe, fui executiva e carrego várias coisas legais e coisas ruins da minha geração. Não só as conquistas que eu tive como mãe, as conquistas que eu tive como profissional, mas também a culpa que a gente carrega por não estar o tempo todo com o filho, ou a culpa por não ter me dedicado àquele momento a mais do meu trabalho, porque a gente viveu num mundo em transformação que você podia ter tudo. E hoje a gente vive uma mudança radical dentro desse contexto de trabalho e vida pessoal. Então, nós vamos falar bastante sobre isso hoje. E eu queria que, antes de qualquer coisa, as minhas lindezas se apresentassem para as pessoas, quem é a Amanda e quem é a Carol, para que a gente possa bater o nosso papo. Começa, Carol. Bom, pessoal, é um prazer. Primeiro, Sandra, obrigada pela oportunidade. Estou muito feliz de poder compartilhar, né, o que eu tenho aqui de entendimento e também um pouquinho da minha experiência. Eu sou a Caroline, sou de Florianópolis. Eu já tenho 10 anos de experiência no mercado corporativo e esses 10 anos eu divido em 4 grandes empresas que eu venho trabalhando, todas aqui em São Paulo. Então, o primeiro desafio foi, né, a renúncia ali de ficar perto da família para vir trabalhar. E os outros desafios que a gente vai conversar, mas já adiantando, foi a questão da geração, né? Eu me tornei líder muito nova, então eu tive que fazer gestão de pessoas que eram muito mais velhas do que eu e conquistar a confiança delas, né? E atualmente eu tenho que fazer a gestão de pessoas que são muito mais jovens do que eu, né? E lidar também com todos os desafios de tecnologia, de fazer gestão de time remoto. E é sobre isso que a gente vai compartilhar um pouquinho aqui com vocês. Eu espero que de coração contribua, né? Todo o conhecimento que está aqui ao nosso alcance que a gente vai trazer. Que legal. Amanda? Então, Sandra, primeiramente, obrigada por estar aqui, por esse convite maravilhoso e estar aqui junto com a Carol também, uma querida, né, de jornada. Tenho 13 anos também de mercado, comecei minha carreira em RH, trabalhando exatamente com processos mais de RH, e aí, nos últimos 7 anos, tenho trabalhado em projetos, né? Então, ao longo dessa jornada, também tive a oportunidade de empreender e fazer gestão de diversos times com diversos perfis. E hoje também a gente vai conversar aqui um pouquinho sobre como é, né, lidar com todas ser mulher e lidar com todas essas oportunidades e também adversidades. Desafios, né? Porque a gente vive muito essa cobrança, né? Acho que a gente vem passando de geração para geração essa cobrança de ser mulher e de associar a marca da mulher a uma perfeição. Se eu sou mãe, eu sou perfeita. Se eu sou amiga, eu sou perfeita. Se eu sou profissional, eu sou perfeita. Sim. E a gente vem trazendo esse peso muito grande. Só que a gente vê que da geração X, que é a minha, para a geração Y, muita coisa mudou. Uhum. Até a mudança que eu fiz muito na minha vida foi por provocação de vocês. E, genuinamente, eu admiro vocês duas muito. Não é à toa que a gente está aqui nós três conversando. E a Carol eu conheci no INSPER, a gente estava lá, era minha aluna, e ela veio me cutucar, quase me colocando na parede ali. Sim. Eu quero fazer parte, por que eu não posso fazer parte do seu grupo de mulheres? Eu falei, executivas. Não, executiva. E eu assim, toda sem graça. A Amandinha também conheci através do INSPER também, sim, através do teu ex-namorado, né, na época, mas também eu quero isso, quero falar com você, eu quero discutir. Essa postura proativa, né, de querer, de questionar, foi uma coisa que eu não tinha na minha vida pessoal, nem na minha carreira. Eu vim de uma geração que a gente aceitava, tá? Era bem mandado, a gente ia construindo. A de vocês, não.
E, ao mesmo tempo, vocês agora estão no meio do caminho, onde vem uma geração também, que é a geração Z, que não só questiona e põe na parede, mas fala, eu não concordo. Como é que vocês estão vendo isso? Como é que vocês olham, no lugar que vocês estão, essas duas gerações tão diferentes? A minha, que eventualmente é a mãe de vocês, né? Acho que pode fazer esse paralelo. E também da geração Z, que agora que você falou, né, Carolzinha? Você está trabalhando com essa geração. Sim. Então, você está liderando uma galera ainda mais nova, com outro mindset. Como é que vocês estão vendo essa mudança e o que isso impacta em vocês? Sim. Acho que a principal palavra que me vem em mente, Sam, é adaptabilidade. Então, quando a gente fala das gerações mais novas, e eu digo que são pessoas, às vezes, 10, 15 anos mais novas. Hoje eu tenho 34 anos, né? Elas vêm de um mundo muito diferente. Então, muitos deles não tiveram a oportunidade de fazer uma faculdade presencial, fizeram faculdade online, começaram a trabalhar 100% remoto. Eles não reconhecem, né, a questão da hierarquia. Eles acham que é natural ter uma câmera fechada. Eu posso até compartilhar aqui uma vivência minha que vai exemplificar bem esse conflito de gerações. Quando eu entrei na minha empresa atual, o meu chefe, ele chamou todos os desenvolvedores numa sala para anunciar a nova gestão. E tinha em torno de umas 30 pessoas. E, gente, sem brincadeira, mais de 25% ali estavam com a câmera fechada. E aquilo me impactou. Para ser conhecido. E aquilo, assim, me impactou muito, porque eu pensei assim, nossa, como que um gerente executivo vai dar uma notícia de uma nova gestão, a qual vai avaliar, vai direcionar a estratégia, e as pessoas estão com a câmera fechada. E no primeiro momento aquilo me impactou, mas conforme eu fui convivendo, eu percebi a naturalidade daquilo, que não havia uma má intenção, não havia uma questão de desrespeito, mas sim os combinados que a gente tinha que fazer. Então, determinadas reuniões, sim, eu preciso que a pessoa abra a câmera, até porque eu preciso entender se a mensagem está sendo... A pessoa está prestando atenção, se está chegando ali, ela está gostando ou não está gostando. Mas em outras reuniões não tem motivo de eu cobrar a câmera aberta. Então, eu tenho que me adaptar a essa geração. Da mesma forma que eu tenho outro lado, ao qual eu reporto para pessoas que são muito mais velhas do que eu, e que eu, Carol, sempre mantenho uma postura, né? Eu sempre levo as coisas mais consolidadas, mantenho a câmera aberta, tenho a questão da comunicação oral, comunicação verbal, de como a gente se veste. Então, é realmente entender esses dois mundos que a gente vive, os valores, e buscar entender ao invés de se chocar. Porque num primeiro momento, realmente é impactante, ao ponto de você ter que explicar o motivo de ter que abrir uma câmera. Eu já expliquei situações assim, olha, estamos na one-on-one, eu me sinto muito confortável... Se não me sinto falando com a parede... Eu gostaria que... Eu me sinto confortável se você abrisse a câmera. E a pessoa abriu o microfone e falou assim... E eu me sinto mais confortável de câmera fechada. O que falar? O que falar? O que dizer? E aí, existe aí os combinados. Então, nesse momento, obrigatoriamente, você abre a câmera. Nos outros momentos, você tem a flexibilidade de abrir e fechar. Então, tem que estabelecer os combinados. Não é tudo que a gente vai se adaptar a eles e nem tudo que eles vão se adaptar a nós. Exato. Então... Mas você acha, antes de passar para a Amanda, que a geração X, por exemplo, a minha geração, ia aceitar bem essa feedback do outro? Não, eu me sinto bem se a câmera estiver fechada. Será que... Não. Exatamente. Não. Eu acho que a tua geração é uma geração que está ali no sanduíche, que talvez tenha um pouco... Eu não vejo uma pessoa da minha geração falando, tudo bem, não precisa abrir então. O que você acha, Amanda? A gente, nesse momento, né, no mundo, nós temos 4 gerações convivendo no mesmo ambiente corporativo. Então, realmente, o conflito, ele está dado, né? Assim, acho que a adaptabilidade, a capacidade de conseguir ter empatia e entender exatamente as necessidades de cada geração, eu acho que essa é a palavra-chave. Porque, realmente, olhando da perspectiva de uma geração anterior, a nossa, nunca houve esse espaço para conversa, para o diálogo, para entender. Porque se o pai falava, fica quieto e vai dormir, não havia nenhum espaço para falar, não, eu gostaria muito de assistir esse programa porque é muito importante para mim. Não.
isso, uma palavra de ordem jamais era questionada. Então, só que nós, geração milênio, a gente passou, né, pensando na questão do digital, saímos do analógico, vivemos a era analógica e também estamos vivendo a transição para o digital. Então, começamos a viver esses dois mundos e eu acho que a adaptabilidade nos toca, porque, né, iniciamos a nossa vida escolar ainda muito só no livro, e aí aos poucos também fomos nos convertendo para algo digital. Então, a gente aprendeu a se transformar ao longo disso tudo, então acho que a gente consegue também permear um pouco nesses dois mundos. Mas essa geração mais nova tem essa, né, já nasceu nesse 100%, né, nativo digital, com iPads, tecnologias e etc. E que na medida em que a gente sabe que nosso Analytics, né, vai nos moldando também, vai nos ensinando, e nosso Analytics vai dizendo que, assim, nos reforçando tudo aquilo que a gente gosta, tudo aquilo que é feito para que nós reforcemos os nossos comportamentos. Então, o mundo dessa geração, ela vem muito em prol daquilo que eu quero rápido e que é para mim. Então, ou seja, o mundo, ele gira muito em torno da minha perspectiva e não ao contrário, né? Então, essas divergências, isso faz com que a gente precise entender, e nós, como, né, primeiro nível ali, segundo nível de liderança, a gente está ali no meio. Ou seja, porque, querendo ou não, ainda temos no board pessoas que ainda estão numa geração mais antiga, que tem essa visão mais de comando e controle, de que o que eu disse é a última palavra, e temos uma geração vindo que tem uma outra perspectiva de que o mundo tem que se moldar, e que eu quero viver um propósito, e que o trabalho, para mim, ele não é a coisa mais importante. Que bom, né? Sim, exatamente. Mas ele não está preparado para isso, né? Exatamente. E vocês foram muito taxados também de uma geração mimimi. Eu escutava muito isso. Porque geração mimimi. E várias coisas que eu ouvi, não necessariamente de vocês, mas da geração de vocês, foram coisas que me fizeram mudar para melhor. De refletir também aquilo que eu aceitava, que eu tinha sido condicionada a viver, né? Como é que vocês veem hoje também esse equilíbrio da vida pessoal e profissional? Como é que a mulher hoje, né, uma mulher da geração milênio, vivendo toda essa transformação, e quais são os grandes desafios e os grandes desejos? Sam, eu acredito muito que a nossa geração foi a geração que ela iniciou os questionamentos para a geração de vocês. Então, essa geração que está vindo, ela vai questionar muito mais e vai tirar a gente muito mais da zona de conforto. Então, uma coisa que a Mandinha falou, que fez muito sentido, que é a questão dos nossos pais. Eles falavam e a gente fazia. Os nossos chefes, eles falam e a gente faz. Só que a gente entendeu o preço que isso custa. Então, a gente começou a questionar e a trazer problemáticas de flexibilidade, né, de, olha, tudo bem eu trabalhar X horas, mas eu vou querer tirar essas horas. Olha, eu não vou querer virar à noite nesse projeto. Então, essas problemáticas começaram a iniciar os conflitos, porque a nossa geração começou a parar de ver valor em renunciar tanto à vida pessoal para dedicar ao trabalho, porque estava custando muitas vezes a preço de questões, às vezes, de formar uma família, né? A mulher dedicar... a mulher, ela tem um relógio biológico, né? Então, dependendo da escolha e da renúncia que ela faz, ela vai abdicar, às vezes, de ser mãe. E que tudo bem para quem tem esse desejo de não ser. Mas para quem tem o desejo, às vezes, de ser, isso se torna um fardo, isso se torna muito pesado, né? Ou, às vezes, para mulheres que também têm funções cumulativas, né? Que precisam cuidar da sua mãe, que precisam cuidar de uma pessoa que é idosa, que tem filhos. E aí o trabalho exige muito e ela acaba fazendo renúncias da vida pessoal dela, né? Deixa a criação do filho na mão de uma creche e não sabe o que acontece. Muitas vezes creches, às vezes a pessoa não tem nem condições de proporcionar um acesso a um ensino privado para a criança. Então, a nossa geração começou a questionar e a gente começou a moldar um pouquinho o mercado de trabalho, que eu entendo que a gente já conseguiu ganhar alguns direitos, a gente já conseguiu se posicionar melhor, a gente já conseguiu equalizar um pouquinho mais o salário de homem e mulher, apesar de ter disparidade, mas ainda tem muito a ser feito, a gente tem muito a aprender, a gente está longe de ser líderes inspiradores na questão de equalizar a vida pessoal e vida profissional. Ótimo. Até porque eu acho que
na minha perspectiva, a gente ainda está testando e errando, né? Porque ainda toda a fase de transição, ela não tem, assim, não tem uma receita de bolo. Mas, querendo ou não, o primeiro movimento, ele foi dado. Ou seja, testar exatamente aquilo que o confronto, o conflito, o questionamento, né? Toda vez que isso se dá, isso gera um desconforto, mas à medida em que a gente vai exercitando essa prática, isso vai se tornar mais natural, né? Mas, assim, o meu ponto é, não fizemos, assim como a Sandra, né, teve muitas culpas, muitas renúncias, mas acho que esse primeiro movimento, a gente traz isso à tona, acho que a pandemia reforça esse movimento, porque no momento em que a gente entende que a gente pode viver de uma outra maneira, a gente vê o mundo todo se readaptando de uma forma muito rápida, né? A forma de viver, de se questionar, o tempo dentro da logística do trabalho, né? Essa ida e volta, 2 horas da minha vida desperdiçadas só nesse deslocamento, não acrescentando em nada, ou, né, ir perdendo tempo com meu filho, perdendo tempo com a minha família. Isso também traz um questionamento importante, mas acho que é um processo de tentativa e erro que hoje estamos num caminho de mudança, mas que ainda eu acho que ainda tem muito, muito ainda a se caminhar, né? Ainda não chegamos de ser exatamente um exemplo de algo que uma geração ainda que fala assim, nossa, conseguimos e conquistamos algo que é muito forte, mas a gente abre caminhos para essa próxima geração que está vindo, questionar cada vez mais, e eu acho que é um processo de transição importante. Tem uma música lá do Titãs que eu gosto muito, que é: a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte, diversão, balé. Sim. Ou seja, a gente quer tudo, né? E eu acho que isso representa muito a mulher, né? Mulher contemporânea, mulher que veio da minha geração, que as outras também queriam, mas não tinham coragem, ou não foi dado para elas o poder. A minha geração já veio começando assim, eu quero tudo, só que ela não brigava, ou ela ia pelos cantinhos, tentando se acomodar. A geração de vocês é uma geração que já fala assim, não, eu quero sim, eu estou falando o que eu quero, eu não tenho vergonha de dizer que eu quero. Né? Então, eu acho que já tem esse ganho. E a nova geração, ela vai falar assim, ué, não era isso mesmo? Eu preciso falar o que eu quero? Porque é tão óbvio, né? Então, eu acho sim que tem grandes benefícios essa mudança, mas sempre tem um lado B. Sempre tem um trade-off, sempre tem alguma coisa que a gente deixa na mesa. E eu acho que esse deixar na mesa é muito pessoal, né? Falando de deixar na mesa, o que vocês veem que as mulheres estão deixando na mesa? Não necessariamente vocês, mas as mulheres com quem vocês convivem. Então, por exemplo, eu deixei na mesa conviver com os meus pais que moravam no Rio de Janeiro. Não foi nem a criação da minha filha, mas eu tomei uma decisão de vir para São Paulo, porque eu tive uma oportunidade. Isso foi maravilhoso para mim, inclusive para os meus pais, que eu pude também ajudá-los em várias coisas, até financeiramente, dar mais possibilidades, né? E foi muito bom para mim. Mas eu sempre me questiono, falei, será que viver mais, meu pai é falecido, teria sido alguma coisa muito mais gostosa? Será que se eu soubesse disso lá atrás, eu tomaria a mesma decisão? Ou será que mesmo assim, puxa, meu pai teve câncer. A minha vida pessoal e profissional também me permitiu dar para o meu pai um baita conforto ali, no cuidado dele, que a gente sabe que o Brasil não tem. Então, assim, coisas que a gente deixou na mesa e que fazem parte de quem a gente é hoje. Então, o que vocês veem que as mulheres, em especial, da geração de vocês, estão deixando na mesa? O que faz forte, latente, assim, das discussões que eu tenho tido é realmente a questão da maternidade. Acho que eu tô com 36, então o relógio biológico, né, de 34 para 36, acho que fica muito mais pungente. E hoje tem-se, assim, todas as discussões que eu tenho com grande parte das minhas amigas, colegas de trabalho, a questão de congelar os óvulos, porque postergar a decisão de ter ou não filhos. E muitas das vezes elas não têm necessariamente uma certeza de que querem ser mães, mas querem poder ter essa decisão posteriormente, porque a carreira, a demanda, e estão num momento de ascensão. Então, esse é um trade-off bem importante e que volta e meia a gente conversa porque a gente está falando de valores, está falando da nossa história, da nossa trajetória, o que nos moveu até aqui, será que é aquilo que queremos que esteja nos movendo a partir de então, adiante?
Então, isso é o que eu tenho mais conversado com as minhas amigas. É algo que não é uma conversa fácil, a gente sempre fala de muitas dores, porque, sim, queremos ter, né, queremos poder ter a liberdade de ter as mães que querem ser mães. Queriam poder ter esse momento de liberdade, decidir, né? de decidir. Não, eu quero agora ser mãe. E às vezes também não encontraram um parceiro, que aí também acho que entra num outro processo da nossa geração, que é foco na minha carreira e não necessariamente num relacionamento. E quando às vezes encontro, às vezes alguém legal, não necessariamente estamos no mesmo, na mesma ambição. Exato. Então, esse é um outro aspecto de valores pessoais que têm se colocado à mesa. Eu acho que algumas têm mais clareza do caminho que querem seguir, outras ainda discutem, conversam ainda entre si para tentar clarificar, trazer um pouco mais de leveza para esse momento. Entendi, faz todo sentido. Carol, o que você acha? Eu concordo 100% com o que a Amanda trouxe e tá muito relacionado à nossa geração, né? Porque a gente, diferente da geração que a gente vive hoje, que tem o digital, que essa geração já começou, que consegue ter diversas carreiras no digital, fazer dinheiro no digital sem precisar aparecer, até o próprio home office, a gente foi moldado muito, pelo menos para a profissão que a gente escolheu, a ter uma carreira corporativa. Então, os valores que eram impostos e que a gente valorizava para ascender, né, profissionalmente, para ascender financeiramente, era trabalhar em grandes corporações, trabalhar muito, fazer horas extras, viajar, participar de grandes projetos. E isso tudo exige uma renúncia, né? Então, eu sei que apesar de eu ter privilégios, eu precisei renunciar desde muito nova, desde sair de Santa Catarina, deixar os meus pais, vir para São Paulo. Eu comecei a estudar inglês depois de adulta, então eu tive que fazer uma imersão para acelerar, tive que morar em outro país. Aí voltei para São Paulo e nesse meio tempo eu sempre foquei muito na carreira e a segunda renúncia foi a minha própria vida pessoal. Então, um pouco tempo que sobrava, eu queria me aprimorar para ascender mais e não para formar uma família. Porque eu pensava, não, eu posso ter filho mais tarde, eu posso congelar meus óvulos, eu posso fazer uma inseminação artificial. Só que o tempo passa, né? O tempo passa muito rápido e aí vem, né, as conversas que a gente tem com as nossas amigas, né, com as nossas colegas. E hoje o que eu presencio muito é amigas fazendo inseminação artificial, congelando ovos, que o próprio mercado vende pra gente, só que é um processo muito doloroso. Doloroso, é verdade. Então, quando Já acompanhei. quando eu escutava sobre isso, eu achava que era uma coisa muito simples. Não é. Eu falava, não, vou focar agora, quando eu tiver tempo eu paro, foco na minha vida social, o mundo vai se adaptar ao meu momento, e aí depois, se não der certo, a gente faz uma inseminação artificial aí com o meu futuro marido. E não, eu vi que é muito sofrimento, não tem garantia que vai dar certo, né? Querendo ou não, tem sim um relógio biológico, um parto quando a gente já é um pouco mais velha, tem as suas complicações. Então, tudo isso saiu fora da equação quando a gente foi fazendo as renúncias, porque a gente foi sendo moldada pelo mundo corporativo, que facilita as coisas para a gente se dedicar ao trabalho, né? E isso, né, vem, né, de um processo também da gente se trabalhar, se conhecer, entender que foram momentos e por sorte a gente conseguir ter, né, um intelecto para refletir no momento certo, né? Porque tem colegas e mulheres que o tempo passou e elas não tiveram essa mesma oportunidade, né? Então perderam a oportunidade de fato de ser mãe. Então eu gosto de compartilhar isso porque é algo que eu percebi após os 30 anos. Porque a gente sempre olhou muito para o mercado sobre a ótica de mulheres, para a diferença salarial, que é uma verdade, né? Para agressão, violência contra a mulher, que é uma verdade, é um tema que tem que ser debatido, né? Para o acúmulo de funções da mulher, que também é uma verdade, que é uma coisa muito séria, que é o que a maior parte da sociedade brasileira vive, mas também existe essa questão do como a mulher se molda e como a gente, às vezes, deixa os valores de criar uma família de lado para ascender profissionalmente, né? E não é uma escolha ou outra, pode ser as duas coisas, tem seu preço, né?
Mas é possível conciliar. E é tão bonito quando a gente vê uma mulher executiva, né, com filho, né, a própria Sam, né, teve o filho, ela foi promovida enquanto ela trabalhava na Accenture ainda, foi promovida a diretora quando ela estava grávida. A licença maternidade. De licença maternidade. Então, e a Sandra foi a Raro, pessoa né? que fez meus olhos brilhar e fez ver que é possível isso acontecer. Então, se a gente não tem essas referências, a gente não reflete. Sim. Mas será que também a gente não fica... A gente ficou buscando referências perfeitas? Eu acho que também tem um pouco do que o mercado vendia, do que a gente achava, né? Que a minha vida era perfeita como executiva, e eu tinha lá minha família, meus filhos. Eu nunca briguei com meu marido, meus filhos nunca deram dor de cabeça, eu nunca tive dor de barriga, né? Eu tenho uma amiga que ela fala, Sandra Geoff, todo mundo faz cocô. Eu adoro isso. Que eu falo assim, é mesmo, né? Eu tava achando que a outra pessoa era perfeita, não existe. Então, também a gente foi criando um pouco desse mito da vida perfeita, tanto para o homem quanto para a mulher, mas muito mais para a mulher. Porque realmente ser mãe demanda muita energia, o ser pai também, mas a gestação é um processo de renúncia, a gestação é um processo de adaptabilidade que você trouxe, a gestação é um processo tenso e até perigoso do ponto de vista, né, de saúde. Então, ser mãe, né, do ponto de vista de gerar o filho, é uma coisa que às vezes não combina muito com a sua vida profissional. Eu trabalhei até o último minuto e depois saí para ter minha filha, onde eu fui promovida porque a empresa foi disruptiva. Porque outras mulheres faziam tudo o que eu fiz e não foram promovidas. Né? Geralmente você é penalizado. Você vai tirar a licença maternidade, então quando você voltar, você vai para o final da fila. Então, eu acho também que a gente acaba criando algumas expectativas, né? Expectativas desse mundo perfeito. Será, Amandinha, até trazendo para você, que se a gente também tivesse menos expectativa, menos cobrança com a gente mesma e com a sociedade também ajudando nesse processo, a gente poderia ser um pouco mais feliz? Ai, com certeza. Porque acho que se a gente pegar as propagandas dos anos 90, a gente tinha a propaganda da família Margarina, né? Exatamente. Era perfeito, assim, a casa Doriana. no fundo, a família perfeita, o cachorro, o gramado. Sempre a mulher com o mesmo papel, né? Exatamente. Que é na cozinha. Na cozinha, fazendo, né? Passando a manteiga no pão. E a gente tinha na caras as mulheres com os corpos esculpidos. Exato. Nós tínhamos, então, referências em todos os lugares em que tudo era perfeito, né? E não havia nenhum espaço para questionar que aquilo ali era algo praticamente inatingível, era algo para ser vendável e não para ser exatamente vivido. No momento que agora a gente vive, onde a gente consegue, né? Acho que a Dove trouxe no Brasil pela primeira vez corpos reais em propaganda, foi uma disrupção, onde a gente conseguiu colocar um espaço de questionamento de isso não é real, vamos mostrar exatamente a realidade. A Natura tem isso muito forte com a questão de trazer a naturalidade da mulher brasileira. Então, a gente começou, algumas empresas começaram a questionar e abrir esse espaço para que realmente houvesse mostrar a vida um pouco mais como ela é e não essa expectativa tão grande. Mas, ao longo dessa jornada, a gente foi sendo criando essas expectativas, nos colocando nesse papel de tentar alcançar essa perfeição. E, com certeza, quando a gente coloca uma régua tão alta, a gente se pune muito, a gente fica muito frustrado em não conseguir alcançar, porque a gente coloca aquilo ali como uma referência e a gente não percebe que aquilo ali é muito romantizado e que não vai acontecer. Então, acaba-se sim gerando, acho que, uma geração que tem a sensação de frustração constante. Sim, uma resiliência de tentar buscar sempre a perfeição, de estar ali buscando constantemente a melhoria, mas que uma penalidade muito grande para o corpo, para a saúde mental, e enfim, e pouco espaço para questionamento, mas que a gente, né, aos poucos tem trazido essa mudança. E à medida que a gente vai questionando, vai refletindo, vai fazendo pausas ao longo da nossa jornada, é o momento em onde a gente consegue olhar para si
entender o que faz sentido, o que não faz sentido. E a gente tem colocado isso na mesa, né? Acho que a pandemia também, trago novamente, foi um momento de muita reflexão, de ouvir muita gente se questionando. E foi um momento de virada mundial. E, enfim, eu acho que isso é uma crescente e que a gente tem trazido essas questões relevantes, inclusive, para o mundo corporativo. E que impactou o comportamento de todo mundo, né? Uhum. Agora, olhando vocês são mulheres lindas, inteligentes, de verdade, que eu conheço, super bem-sucedidas, super bem focadas naquilo que é importante para vocês, seja profissional ou pessoal. E vocês têm esse discernimento de todo esse processo. Agora, quando a gente olha a geração mais nova que vocês estão interagindo e trabalhando, né? E quando a gente vê toda essa temática de intergeracionalidade, que uma hora você vai ser minha líder, eu sou mais velha, ou eu vou ser sua par e eu sou mais velha. O que realmente vocês veem de dificuldade ou de expectativa dessa nova geração, né? Eles querem, as mulheres, né, da geração Z, eu tenho uma geração Z em casa, né? Ela quer ser mãe? Será que ela quer ser mãe? Ou será que ela está preocupada em ser mãe quando ela quiser? Será que ela se preocupa com essa possibilidade que nem existia na minha geração, que é congelar os próprios óvulos? Então, como é que vocês estão vendo essa geração que está chegando no mercado, né? Porque está aí no mundo. Sim. Bom, do meu lado, a maior parte do meu time são homens. Eu tenho apenas uma mulher. Então, eu sei que é uma ótica muito aqui, às vezes, da experiência da Carol, né? Mas eu percebo que nas próprias empresas não há espaço para se discutir dentro de uma one-on-one para perguntar qual que é o objetivo de vida pessoal daquela pessoa para eu programar com ela, às vezes, uma pausa, às vezes, de uma gestação. É muito no sentido de ascensão profissional. A cobrança que a empresa tem sobre mim e que eu desdobro para o meu time é como que eu vou fazer as pessoas que estão embaixo de mim, né, ascenderem profissionalmente, aquelas que têm o devido mérito, né, e que exigem o devido reconhecimento, e como que eu vou fazer, obviamente, o produto crescer para que isso aconteça, né? Mas não se tem, é muito limitado esse espaço. Então, é quando ainda, né? Então, na última empresa que eu tive, eu tive uma liderada minha que ela verbalizou para mim que ela tinha vontade de ser mãe, mas em nenhum momento a gente fez uma programação para ela. E eu, pela flexibilidade que eu tenho, eu não vi nenhum problema. Eu recebi com muita alegria, né? Eu falei, poxa, que legal, né? Então, se for ano que vem, a gente se organiza, mas foi algo muito superficial. Então, dentro do meu entendimento, eu acho que a gente deveria trazer mais espaço para a gente tratar desse assunto com essa nova geração, para a gente evitar sempre cair na mesmice de trazer só os dados de que a vida da mulher é muito difícil. No sentido que a gente sabe que a própria empresa já trabalha isso em diversos grupos, né? Mas existe essa questão de vou deixar minha vida de lado, vou deixar meus planos de lado e é só a carreira que eu vou focar agora. Entendi. Na minha vivência é um pouco diferente. Acho que tenho, na verdade, uma irmã que está em processo de transição para trans. E nesse momento, acho que a gente tem conversado muito e, na verdade, vem muitos questionamentos e poucas respostas, assim. Então, a questão é muito mais de se descobrir, tem muito mais essa questão de entender o que se quer. Né, hoje, ela estava fazendo engenharia elétrica na Federal de Mato Grosso e decidiu fazer FUVEST, Unicamp novamente. Está indo para a segunda fase, recebeu notícia semana passada. Então, porque entendeu que não era engenharia elétrica, mas quer ir para a área de tecnologia, de TI, porque vê que é um mundo muito mais aberto, né? Então, tem a possibilidade de trabalhar fora, ter essa, né? É um mundo, né? Uma vertente de negócio muito mais aberta e não se encaixa nessas vertentes mais de mundo corporativo tradicional, né? Sim. Então, isso é um ponto. E a gente conversa muito sobre o que se quer, qual é o desejo, qual é a ambição. Mas, nesse momento, eu vejo que a dificuldade pela diversidade de oportunidades
é muito mais difícil da tomada de decisão. Uhum. Ou seja, antes a gente não tinha tanta informação sobre todo o espectro de coisas que a gente poderia fazer. Sim. E hoje a internet traz isso muito fácil. À medida em que eu tenho consciência de todos esses caminhos e possibilidades, eu também tenho dificuldade de escolher o que é bom, o que é ruim. Uhum. E aí cabe essa conversa, de trazer exatamente essa reflexão, de começar a exercitar, de vai para a prática, tenta, experimenta. Nem tudo que você está imaginando, às vezes, é o que vai ser na realidade. Então, eu vejo que hoje tenho muito a vontade de querer fazer algo que faça sentido pessoalmente. Muito mais do que o trabalho. O trabalho não é aquilo que dita a vida. E muito mais o que é o meu propósito, o que eu quero como futuro, onde que eu me vejo. E esse lugar... E o trabalho, ele é só uma fatia dessa pizza. Sim. Ele não é a maior parte do meu tempo, aonde eu quero estar. E tudo bem, eventualmente, não ser CEO. E tudo bem não estar ali no cargo de diretor. Está muito mais no lugar de eu quero pagar as minhas contas e poder usufruir da minha vida ao longo da jornada. E não simplesmente aproveitar a minha vida na hora que eu chego na aposentadoria, que é também uma grande mudança de mentalidade. Com certeza. E pode ter esse olhar de que eu vou me dedicar muito ao meu trabalho porque eu gosto do que eu estou fazendo. Sim. E naquele momento tem uma relevância e me faz bem, mas não para ser CEO. Exatamente. CEO pode ser uma consequência, né? Já indo aqui para o finalzinho, uma pena que a gente ficaria aqui, tem muito assunto para a gente puxar, mas tem uma reflexão aqui que eu queria trazer para vocês, até colocarem o ponto de vista de vocês e darem o recado de vocês, de que a gente está falando do humano, né? E esse humano, ele não quer, a geração Z, ela não quer, por exemplo, ser CEO, mas eu também não quero voltar para o mercado de trabalho com 56 anos, né? Nossa, ainda bem que eu não tenho 60 ainda, tô com 50. Não que eu não queira fazer, mas senão as rugas seriam maiores. Mas vou chegar lá, se Deus quiser. Mas eu também não quero. Então, a gente consegue olhar que quando a gente olha o humano, por mais que ele tenha a mesma faixa etária, ele pode e deve querer coisas diferentes. Eu acho que é isso que as empresas precisam olhar, né? Que assim, ela está no momento que ela quer ser mãe, que legal, vou apoiar. Você não quer ser mãe? Ótimo, também vou te apoiar. E aí entender genuinamente qual é o valor para aquela pessoa, qual é o propósito daquela pessoa, o que a faz feliz. E aí sim, se eu puder ajudar cada um dentro da organização a viver o seu melhor momento, com certeza eu vou ter o melhor de cada um, né? Uhum. Faz sentido? E qual é o teu recado, Carol, para as outras mulheres que estão te ouvindo, na tua faixa etária, principalmente, né? Geração millennials, novas, que estão aí bombando, que estão aí numa fase que estão bombando no mercado. Sim. Eu sempre brinco com o meu time, mas trazendo dentro dessa brincadeira algo para refletir, né? Eu falo, pessoal, ninguém faz terapia ocupacional. A gente está aqui dentro da empresa para prestar um serviço. A gente foi contratado, a gente tem um contrato para a gente gerar resultados. E dentro do que a gente presta o serviço, a gente vai ser remunerado por isso. E a gente é remunerado para a gente realizar nossos sonhos. Então, tenha clareza de quais são os seus sonhos, do porquê você está despendendo a sua vida naquele projeto, do porquê você está fazendo aquela renúncia. Reflita se você está fazendo aquilo porque é o que você quer ou porque você está sendo moldado. Vou até dar um exemplo. Eu, desde criança, sempre quis mãe. Teve um momento da minha vida que eu simplesmente guardei esse sonho numa caixinha, tive a oportunidade de refletir e falei, opa, Carol sempre quis isso. Então, não tem problema nenhum retomar, sabe? Eu posso renunciar à minha carreira, eu posso trabalhar aqui com o objetivo de pagar suas contas ou, enfim, de conquistar um bem material, mas eu não preciso ser CEO, porque o meu sonho maior é ter a minha família, então tenha claro quais são os seus valores. Às vezes, seu sonho maior é ter uma casa, dar uma casa para os seus pais, então cada um vai ter ali conforme a sua necessidade e o seu coração.
Mas se você tem clareza disso, a jornada fica mais leve. Agora, se você trabalha sem esse propósito, é muito mais fácil o mercado te moldar, a vida passar, e aí o momento de reflexão ali, as renúncias são mais dolorosas. Com certeza. E o Então, arrependimento maior, porque não foi por você, exato. né? Foi por Então, uma imposição. então, assim, vale a pena parar e vale a pena buscar várias ferramentas. Cada um tem seu caminho, né? Tem pessoas que buscam a espiritualidade, processo de fé diferente, pessoas que buscam terapia. Independente da forma que você for buscar, é importante que você busque para você ter essa clareza, caso ainda não tenha, né? Porque tem mulheres Exato. que já têm. Maravilhoso. Uhum. Amei essa dica. Eu tinha que ter pego lá quando eu era mais jovem. Ai, bom. Não, eu concordo muito com o que a Carol, né, trouxe, porque o ponto acho que quando o mundo, ele traz essa questão da rapidez, da dinamicidade, e se a gente não tiver realmente um momento de reflexão e pausa para a gente voltar e entender quais são os nossos valores, o que a gente realmente quer, a gente acaba sendo escolhido ao invés de fazer as nossas escolhas, né? Então, acho que, em Exato. suma, é isso, né? Porque a gente vai acabar sempre querendo ter uma cenourinha, enfim, buscar algo além, buscar uma régua que às vezes não necessariamente é atingida, mas no final do dia a gente tem que olhar e entender que estamos aqui para, né, nossa vida é única, nosso corpo é único e a gente tem um ciclo aqui. Se essa jornada não fizer sentido, não tiver esse propósito claro, a gente vai ver o propósito de outra pessoa, Exato. de outro alguém, né? Então, eventualmente, parar, ter essas pausas para olhar para você, para entender exatamente se aquilo que você tinha colocado na sua meta é sua ou é do outro, é um momento importante. Acho que... E aí, realmente, olhar isso com calma e fazer com que isso faça sentido. Acho que é a mensagem principal, porque... em determinado momento, eu não soube olhar exatamente a minha... eu entrei na escolha do outro. Eu acabei seguindo muito mais uma jornada de trabalho por uma ambição de crescimento rápida. E eu acabei tendo burnout. Porque, enfim, quando o burnout, ele além do estresse contínuo, ele é a falta do propósito, do reconhecimento. Exato. Então, quando a gente perde isso... É um momento que a gente fala, nossa rota, a gente está saindo da rota. Então, eu acho que o burnout também me fez voltar para minha rota e falar aquilo que me faz sorrir, aquilo que faz a minha segunda-feira melhor, que me faz assim, não é que todo dia a gente vai estar ali sorrindo, né? Enfim, não é a propaganda dos anos 90, mas é aquilo que me faz falar, nossa, eu gosto daquilo que eu faço, lógico que tem seus desafios, lógico que a gente tem, né, os pormenores, mas no final do dia eu faço a minha reflexão no meu travesseiro e tenho orgulho daquilo que eu estou construindo, por mais difícil que às vezes seja. E retomar isso todos os dias, fazer o exercício do agradecimento todos os dias, de agradecer 10 coisas, né, daquilo que você é grato por ter vivido, por ter compartilhado, por ter experimentado. Acho que esse exercício te ajuda a voltar para o seu eu, para o seu foco e continuar entendendo exatamente, olhando para quem é mais importante dessa vida, que é você. Ai, que lindo. E faz todo sentido, né? Essa coisa do que vocês trouxeram muito do burnout, do propósito. Não são as horas de trabalho que te deixam doente. O que te deixa doente é olhar que o que você está fazendo não faz sentido mais para você ou não é valorizado para quem você está fazendo, né? Então, se questionar, se eu vou virar à noite para quê? Isso é importante para mim? Ser CEO é importante? Se for, tudo bem, né? Crescer na carreira é importante? No momento vai ser, no outro não. E também eu acho que é muito isso, se permitir mudar o plano. Sim. Mudar a jornada. Era importante, agora não é mais. Por quê? Porque eu mudei. E ótimo. E tem um vídeo de um futurista, acho que é Gerardo Leonardi, que accentualizou muito esse vídeo. E ele falava assim, você está drivando a mudança ou a mudança está drivando você? Perfeito. Então, a gente até muda, mas a gente tem que saber por que a gente está mudando e não no rolo compressor, como você falou, Sim. que estão empurrando. Não, a gente tem que ser mais dono da nossa jornada, pro bem e pro mal. Até para falar assim, não... Deu errado, foi ruim, né? Sim. Tudo bem, foi culpa minha. Deu certo, legal, também foi culpa ou mérito meu. Mas a gente ser mais dono da nossa vida. Bom, para fechar aqui, né? Minhas lindezas do meu coração da tia Sandra, Carolzinha e Amanda.
para encontrar vocês, para trocar ideias, para trocar figurinhas e até pedir dicas, onde as pessoas encontram cada uma de vocês, Carol? Ai, amei. Pessoal, se vocês quiserem trocar ideia, podem me procurar nas redes sociais. É Caroline com K e com E Fidelis. Eu sou early adopter de redes sociais, então é realmente Caroline Fidelis tudo junto. No TikTok também Caroline Fidelis e no LinkedIn também. Eu nem tenho TikTok, depois você me ensina. Tá bom. A minha geração não usa bem. Me envia mensagens que a gente conversa, a gente troca ideia, eu gosto bastante. Com as dúvidas também faço vídeo. E dá super dicas, eu mesma já Sim. peguei várias dicas com ela. Muito bem. E a Amandinha? Bom, para me achar, então, o meu é Amanda Alves PSI, tanto no LinkedIn quanto no Instagram e no meu e-mail também, então, @gmail.com. Maravilha. Então, muito obrigada, lindezas, por estarem aqui. E a gente pode aí, eu tenho o privilégio de estar sempre com vocês, de estar aprendendo com vocês. E se você não tem esse privilégio, sinto muito, mas vocês podem achá-las aí nas dicas que elas deram. Muito obrigada, feliz que você está aqui com a gente no meu podcast.